Sabe, toda decisão judicial pode ser contestada, né? Mas imagina só, se não existissem regras claras para isso, seria uma bagunça total. E aí, como é que o nosso sistema jurídico aqui no Brasil lida com isso? Bom, é aí que a coisa fica interessante. Existe uma tensão, quase uma batalha, entre uma regra super rígida e uma exceção que é fundamental. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, como o Brasil consegue equilibrar a ordem e a justiça. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a regra do jogo, sabe? Por que a ordem é tão crucial nesse processo? Depois, a gente mergulha na regra principal, o tal princípio da singularidade. Mas, e se a própria regra causar confusão? Aí entra em campo a fungibilidade. A gente vai ver direitinho quando essa troca pode acontecer e, no final, vamos fechar entendendo como esses dois princípios que parecem opostos, na verdade, trabalham juntos para criar um sistema mais equilibrado. Pensa num jogo de futebol, por exemplo. Imagina se qualquer jogador pudesse parar o jogo a qualquer momento para reclamar de qualquer lance. Viraria um caos, né? Ninguém ia conseguir jogar. Pois é, no direito é a mesma coisa. O sistema judiciário precisa evitar essa bagunça a todo custo. Por isso, a previsibilidade é a palavra-chave. Tem que ter regras muito claras sobre como, quando e por que você pode recorrer de uma decisão. E a regra de ouro é bem simples, na verdade. Recebeu uma decisão do juiz? Ok. Para essa decisão, só existe um caminho para recorrer. Um recurso específico e ponto final. É essa ideia que coloca a ordem na casa toda, sabe? É a base de tudo. E essa regra tão importante, claro, tem um nome chique no direito. É o princípio da singularidade. Às vezes chamam também de unirrecorribilidade. O nome já entrega tudo, né? A ideia é de ser único, um só. Então, o que esse princípio diz na prática? É bem direto ao ponto. Se saiu uma decisão judicial e você pode recorrer, não é você que escolhe como. A lei já define qual é o recurso certo para aquela situação. Pensa assim, para cada tipo de problema, o sistema te dá uma ferramenta específica, e só uma. E não sou só eu dizendo isso, claro. Grandes juristas como o Fred Didier Jr. e o Leonardo Carneiro da Cunha deixam isso bem claro. Eles dizem, com todas as letras, não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão. Ou seja, é proibido tentar duas coisas ao mesmo tempo. A lógica por trás disso é simples, evitar bagunça e fazer com que cada recurso siga o seu trilho certinho no processo. Tá, mas e aí? Qual é a consequência disso na vida real? Tem uma palavrinha-chave aqui, preclusão. Funciona assim. No momento em que você escolhe e entra com um recurso, pronto, já era. Você perde o direito de tentar qualquer outro para a mesma decisão. É como se você tivesse uma única ficha para usar. Usou, acabou. O caminho está traçado. Agora, é claro que no direito nada é 100% preto no branco, né? Sempre tem um debate. E aqui não é diferente. Tem uma discussão acadêmica bem interessante sobre se existem exceções a essa regra. De um lado, você tem gente como Didier Jr. que diz, sim, existem exceções, por exemplo, quando você pode entrar com recurso especial e um extraordinário ao mesmo tempo. Para ele, isso é uma exceção clara. Mas aí vem outra turma, como Marinoni, e diz, opa, calma aí, isso não é exceção. Eles argumentam que esses recursos têm finalidades totalmente diferentes. Um olha para a lei federal, o outro para a Constituição, então eles não competem entre si. Isso só mostra como até a regra mais básica pode gerar uma discussão super rica. Ok, até agora a gente falou da regra, da ordem, de tudo bonitinho e claro. Mas, e quando não tá claro? E se a confusão vier do próprio sistema? Aí, meu amigo, a história muda de figura. É agora que a gente vai sair da regra e mergulhar na exceção que faz toda a diferença. Pensa só nessa situação. A regra diz que você tem que usar um recurso específico, mas a lei sobre isso é toda confusa. Ou pior, um tribunal diz que o certo é o recurso A, e outro tribunal diz que é o B. E agora? Você escolhe um e erra. Seria justo você ser punido por uma confusão que o próprio sistema legal criou? Claro que não, né? E é para resolver isso que existe o nosso próximo princípio. E esse princípio salvador é o da fungibilidade. Pensa nele como uma válvula de escape do sistema. Ele dá uma amaciada naquela regra dura da singularidade. O que ele faz? Ele permite que um juiz, em situações bem específicas, olhe para o seu recurso, que tecnicamente estaria errado, e diga, tudo bem, vou aceitar esse aqui como se fosse o certo. É o sistema basicamente admitindo, olha, a gente te confundiu, então a culpa não é sua, não vamos te prejudicar. E por que isso existe? Tem dois motivos principais, e eles são super importantes. O primeiro é para evitar o excesso de formalismo, sabe? Aquela coisa de a regra ser mais importante que a justiça em si. E o segundo, que talvez seja o mais importante de todos, é para proteger o cidadão. Se a dúvida sobre qual recurso usar foi criada pela própria lei ou por decisões dos tribunais, quem recorre não pode pagar o pato. A responsabilidade, nesse caso, é do sistema.
Mas muito cuidado aqui. A fungibilidade não é um liberou geral, não é uma carta branca para errar à vontade. Longe disso. Para essa mágica da troca de recursos acontecer, as condições são bem rigorosas, bem estritas. O sistema te dá uma saída, mas você tem que provar que merece. E quais são essas condições? A gente pode resumir num checklist de 2 itens que todo juiz vai olhar. Primeiro passo, tem que existir o que a gente chama de dúvida objetiva. Segundo passo, não pode ter acontecido um erro grosseiro. Vamos ver o que significa cada um desses. Então vamos lá, o que raios é essa dúvida objetiva? A palavra mais importante aqui é objetiva. Isso significa que a dúvida não pode ser uma insegurança sua ou do seu advogado. A dúvida tem que estar lá, no sistema, para todo mundo ver. Essa citação do Marinoni mata a charada. Ele diz que a dúvida tem que vir do próprio sistema recursal e não da insegurança pessoal do profissional. Ou seja, não adianta o advogado dizer, eu fiquei na dúvida. Não. A questão é, a lei é confusa, a jurisprudência é dividida, é uma dúvida que qualquer bom profissional teria naquela situação. E de onde pode vir essa dúvida? O professor Nelson Neri Jr. dá uns exemplos bem práticos. Às vezes, a própria lei chama uma decisão por um nome que não é o correto, e isso já gera confusão. Ou então, os especialistas e os tribunais não se entendem sobre qual recurso usar. Outra situação comum, o juiz dá uma sentença, mas na verdade o ato era uma decisão interlocutória. E aí, qual recurso usar? São todas situações que criam uma perplexidade geral. Beleza, passou no primeiro teste, o da dúvida objetiva. Agora vamos para o segundo, que é basicamente o contrário do primeiro. Você não pode ter cometido um erro grosseiro. E o que é um erro grosseiro? Olha, é aquele erro que não tem desculpa. É quando a lei é clara como a luz do dia. Quando todos os livros e todas as decisões dos tribunais dizem o caminho é A, e a pessoa vai lá e escolhe o caminho Z. É um erro injustificável. Aí não tem fungibilidade que salve, né? O sistema não pode passar a mão na cabeça de um erro desses. E tem uma sacada genial do Flávio Chen Jorge que amarra esses 2 pontos. Para ele, um é o espelho do outro. Pensa bem, ele diz que se o seu erro não foi grosseiro, isso só pode significar uma coisa. É porque existia, sim, alguma dúvida objetiva no ar que te levou a errar. A ausência de um erro grosseiro praticamente prova a existência da dúvida objetiva. Faz todo sentido, né? Então, o que a gente tem aqui? De um lado, uma regra super rígida. Do outro, uma exceção bem flexível. Parecem inimigos, né? Mas a verdade é que é justamente na dança entre a singularidade e a fungibilidade que o nosso sistema encontra o equilíbrio perfeito. Dá uma olhada nesse quadro, ele deixa tudo bem claro. A singularidade é a regra geral. A função dela? Trazer a ordem, segurança, previsibilidade. Já a fungibilidade é a exceção. A função dela? Garantir a justiça, impedir que o formalismo atrapalhe. Mas ela só se aplica em situações muito específicas. Regra e exceção, trabalhando juntas. O ponto central, o grande pulo do gato aqui, é entender que um não anula o outro, eles se completam. Juntos, eles criam um sistema que na maior parte do tempo é super organizado e previsível, mas que também tem essa válvula de escape inteligente para não punir o cidadão por uma falha que foi do próprio sistema. É um sistema que sabe admitir quando erra, e isso é fundamental. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma reflexão para a gente levar para casa. Essa dança entre a regra e a exceção, entre a singularidade e a fungibilidade, na verdade reflete uma das questões mais centrais de todo o direito. Onde é que a gente traça a linha? Até que ponto o rigor da forma, das regras, deve ceder o passo para garantir que a justiça de fato seja feita? Esse é o equilíbrio delicado que juízes, advogados e todos nós buscamos todos os dias.